No começo do mês passado, todos fomos alvejados quando a notícia saiu. Na sexta-feira, dia 15 de maio de 2026, Virgínia anunciou o término com o atacante Vini Júnior. E muitos se perguntaram, o amor acabou? De acordo com a matéria do Globo, publicada no mesmo dia do término, a questão reacendeu um dos episódios mais comentados do breve romance entre os dois, os rumores de traição envolvendo supostas conversas do atacante com a modelo Day Magalhães. Para quem não sabe, no dia 6 de outubro de 2025, Vini Júnior e Virgínia estavam se conhecendo e, de acordo com a matéria do Globo, no dia 8 de outubro, o jogador até publicou um vídeo com a influenciadora na segunda-feira, dia 6, após muitos comentários sobre um romance entre eles. Mas no mesmo dia, Day Magalhães compartilhou prints com supostas conversas com o jogador, mostrando que Vini não estava se relacionando apenas com Virgínia. Além do casal, diversos influenciadores e famosos anunciaram que ocorreram traições em seus relacionamentos. Entre eles, Graciane Barbosa e Belo, Rodrigo Godoy e Preta Gil, enquanto Preta estava vivendo uma luta contra o câncer, o que obviamente melhorou a situação. Neymar e Bruna Biancardi, na época grávida da Mavi, Chico Moedas e Luísa Sonza, MC Gui, Luana Piovani e Rodrigo Santoro, relembrado pela mesma em 2024, sendo que a traição em si aconteceu em 1990. E por fim, Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. De acordo com uma pesquisa publicada pela empresa Opinion Box, 22% já traíram, 20% já terminaram o relacionamento por traição, 18% já foram traídos e perdoaram, 9% já pegaram parceiro ou parceira traindo, 6% já foram pegos traindo e 39% já olharam o celular do parceiro sem comunicar. Diante desses fatos, fica quase impossível não se perguntar qual o motivo que leva as pessoas a trair. Existe uma base biológica para isso? Os seres humanos são monogâmicos? A traição em si pode ser causada por diversos fatores. Porém, a pessoa que é traída geralmente apresenta o sentimento de culpa, tentando entender por que aquilo aconteceu e atribuindo a si própria o motivo da situação. A traição ela pode ocorrer por culpa do parceiro traído, geralmente quando o parceiro acaba criticando veementemente o outro parceiro demasiadamente, ou até mesmo diminuindo o parceiro de diversas formas. Pelos motivos elencados pelo site Love to Pivot, os motivos são necessidades negligenciadas, falta de comunicação, desejo por novidade, questões não resolvidas, inseguranças, pouco controle de impulsos, falta de empatia, problemas de saúde mental e fatores externos, como influências sociais e normas culturais. No município de Denqin, prefeitura de Dinqin, província de Yunnan, numa área tradicionalmente tibetana, havia sido feito apenas um estudo sobre poliandria por Yin, onde o autor propõe uma interação entre o ambiente, especialmente os espaços onde as pessoas viviam e se mantinham fazendo as suas tarefas diárias. Numa prefeitura com 728 famílias poliândricas, com uma população de menos de 60 mil pessoas, os estudos feitos por Li Zinong e Ri Chun-Shin no livro Rural Life in Late Socialism, em uma vila específica chamada de Benzilan, podem ser úteis na medida que estudos anteriores focavam em uma análise puramente marxista, uma análise marxista que influenciou o pensamento chinês por meio de pensadores como o historiador John Maclean e o antropologista norte-americano Lewis Morgan, que tiveram a influência no pensamento de Marx e Engels, que posteriormente influenciaram esses estudos chineses. Nancy Levin apontou no seu trabalho de 1988 que a poliandria emergiu da vontade de acúmulo de riqueza por parte dos tibetanos, que não queriam compartilhar com muitas pessoas os frutos de seus trabalhos. Então, o casamento poliândrico, ou com vários homens, limitava o crescimento da população,
na medida em que a quantidade de descendentes deixados por aquelas famílias era menor, dessa forma deixando mais riquezas com menos pessoas. Os estudos de Li e He procuram, na verdade, entender esse fenômeno de uma forma igual, não se transpondo como pensadores marxistas anteriores já tinham feito. Dessa forma, eles pretendem analisar como que aquela decisão pode ser racional. Porém, na verdade, o próprio Karl Marx não vai dizer que a ideia de apenas uma forma da história cultural acontecer. Não existe uma única forma de se atingir um ápice cultural. Ou ele vai, na verdade, criticar muitos fatos que aconteceram durante a colonização de vários povos por parte de cristãos. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo com o artigo para quem quiser ver. A Vila Ben Zilan fica a 2.109 a 3.400 metros de altitude e é composta de 22 subvilas, com 550 famílias e 3.109 habitantes. Está localizada no penhasco de Rogji, no banco oeste do rio Shinja. 99% dos habitantes são tibetanos. Dentre as famílias existem duas disposições possíveis. A primeira acontece quando duas irmãs casam com apenas um homem e dois homens casam com apenas uma mulher. Sendo que no caso da vila, das 53 famílias estudadas que possuem uma relação poligâmica, 92%, ou seja, 49 dessas famílias são poliândricas, ou seja, são uma mulher casada com dois irmãos. E apenas 4, ou seja, 8% são de poliginia, um homem casado com duas mulheres. Não acontece de ter mais de 3 pessoas em um mesmo relacionamento nessa vila e na cultura tibetana em geral. O estudo em si de Li e He, baseado no pensamento de Franz Boas, um antropólogo norte-americano, que acredita que a cultura é multilinear, ou seja, ela não necessariamente precisa ter não precisa necessariamente atingir um ápice apolíneo, ou seja, de total dominação do homem sobre a natureza ou imposição de valores em outras culturas, ou seja, várias culturas conseguem coexistir ao mesmo tempo. Racionalidade ao se adaptar a esse tipo de cultura, ou seja, há um motivo racional para isso acontecer. E nesse caso, a divisão do trabalho é o acúmulo de riqueza pela geração de uma quantidade menor de filhos. E é tradicionalmente aceita na cultura dos tibetanos, já que eles possuem um dizer que abençoados são os irmãos que conseguem viver juntos. Por fim, seriam os homens realmente monogâmicos? Muitas pessoas acabam utilizando esse argumento para justificar talvez uma pulada de cerca. Vamos ver o que um neurocientista tem a dizer sobre isso. Alex do Wisconsin diz: algumas pessoas dizem que homens são biologicamente programados para não serem monogâmicos, enquanto mulheres não são. Você pensa alguma coisa sobre isso? Sim. Isso não poderia ser uma pergunta melhor para mostrar o que exatamente são esses conflitos sociobiológicos. Um fato básico sobre eventualmente qualquer animal lá, ou qualquer tipo de espécie social que existe, quanto que custa para passar as cópias dos seus genes para outras gerações. Se você é um macho, basicamente a maior parte do que se gasta envolve apenas fazendo um pouco de esperma e espalhando isso ao redor. Já se você é fêmea, é gravidez, o que é muito custoso metabolicamente e frequentemente ameaça a própria vida do indivíduo.
E então você está criando uma criança e lactação e tudo isso. Então isso é mais custoso, na média, para mulheres para se reproduzir do que com homens. E disso vem um próximo passo lógico, que é o resultado, que é que as fêmeas deveriam ser mais seletivas com quem elas acasalam do que homens são. Homens são menos discriminatórios. E disso você tem todo um tipo de dizer que tem uma tendência natural para homens, incluindo homens humanos, não, que tem uma tendência natural para machos, incluindo machos humanos, para serem poligâmicos, mais do que fêmeas são, para serem menos estáveis em relacionamentos, para terem uma tendência maior a atrair e todo esse tipo de coisa, porque os custos são muito, muito menores. Tá, então vamos observar isso, porque é exatamente aonde a gente tem a questão sociobiológica. Então os machos humanos têm uma tendência maior a se reproduzir fora do par, mais do que as fêmeas. E isso é apenas natural. E é assim que a gente evolui. Então vamos desempacotar isso. Uma grande surpresa. A maior parte da variabilidade através das espécies, de diferentes tipos de espécies, como sistemas de acasalamento e como eles se parecem e de uma forma bem geral você poderia analisar de uma forma minimalista animais sociais interessantes e pássaros e essas coisas em dois sabores diferentes. Primeiro de todos, o que seria chamado de uma espécie de torneio? Quais que são as suas características? Uma pequena quantidade dos machos dominam todo o acasalamento. E disso vem todo tipo de coisas lógicas. Se isso é apenas uma pequena parte que está acabando ganhando a loteria, ou seja, se reproduzindo, você vê níveis muito altos de agressão entre machos, porque eles estão lutando por esse tipo de coisa. Então, muita agressão. Então, o que você vê é pelo que os machos são selecionados. Habilidade física, aptidão física, habilidade de luta. E você observa isso onde tem o que é. E você vê isso onde existem níveis altos do que é chamado dimorfismos sexuais.
o corpo difere baseado no sexo. Os machos são muito maiores do que as fêmeas. Os machos têm muitos mais músculos que as fêmeas. Ou eles têm antenas, ou eles têm caninos extras gigantescamente grandes do que as fêmeas. E também peacocks. E no outro extremo nós temos um sabor bem diferente, que são as espécies de formação de casais, espécies monogâmicas, aonde um pai ele acasala e acaba ficando junto pelo resto da vida. O que você vê nisso? Então você vê muito mais cuidados parentais acabando nesse. Você vê muito mais cuidados parentais por esse tipo de casal. Você vê muito mais cuidado vindo do macho do que da fêmea. Em algumas espécies, de fato, depois do nascimento, o macho está colocando muito mais esforço e gastando muito mais calorias cuidando da criança do que a fêmea está fazendo. Então, se você está nessa espécie, você é um macho e você tem a regra que você quer acasalar com alguém e você acabou tendo um nascimento, então você tem que cuidar da criança. Então, como que você vai acabar tentando acasalar com todo mundo na Terra? Não, os machos são muito mais seletivos, por causa que se você quebrar isso, você vai ter que consertar isso e o equivalente que há. E você vê muito mais seletividade masculina, e você vê muito mais variância no sucesso reprodutivo dos machos. Todo mundo tem um par e eles têm uma, duas ou três crianças. Então 95% deles tem 0. Então você tem uma quantidade menor de variabilidade no sucesso reprodutivo dos machos. Bom, então basicamente o que ele vai falar no restante do trecho do vídeo são outros exemplos de animais que são formadores de casais, como que há uma maior variabilidade genética nessas espécies, já que muitos animais dessa espécie, muitos indivíduos vão conseguir se reproduzir, ou seja, muitos vão estar conseguindo passar as cópias do seu material genético para as próximas gerações, o que permite uma maior variabilidade genética, diferente de, por exemplo, os elefantes marinhos, que somente 5% dos machos vão se reproduzir. Então, isso também existe uma questão chamada gargalo genético, o que uma mudança ecológica muito grande pode acabar extinguindo essa espécie, mas isso ele não fala exatamente.